Salam aleikum, galera! Hoje nós vamos falar sobre citoplasma e os tipos celulares. Desde já, se inscreve no nosso canal, compartilha, ativa o sininho e agora segue a vinheta! O citoplasma é uma solução coloidal na qual estão mergulhadas todas as organelas e outras estruturas celulares e é onde ocorre o metabolismo celular, como a geração de energia e a síntese proteica. Lembrando que as células eucariotas e procariotas apresentam diferenças em seu citoplasma. Os procariontes pertencem a dois domínios, bactérias e arqueias. Suas células são simples, pois apresentam material genético disperso no citoplasma, sem carioteca, e ausência de organelas formadas por membranas, ou seja, ela é pobre em organelas. Observem bem aí na imagem. A cápsula, presente apenas em algumas espécies de bactéria, pode ser composta por carboidratos e ou proteínas, dependendo da espécie. Essa cápsula protege contra desidratação, permite melhor aderência da bactéria a outras de sua colônia ou ainda ao substrato, além também de proteger a bactéria de anticorpos e vírus. Já que o flagelo promove a locomoção das bactérias, no caso flageladas, que podem ter de um ou vários flagelos. Por transporte ativo, a bactéria bombeia constantemente H+ para o meio externo, criando um gradiente de concentração. A base do flagelo possui canais de H+, que entra na célula por difusão facilitada. Essa entrada constante de H+ promove a rotação do flagelo, que por sua vez propulsiona a bactéria. A membrana plasmática, presente em todas as células, é a interface de trocas com o meio, protegendo a identidade química da célula, que é diferente do meio no qual ela se encontra. Bactérias gram-negativas possuem uma segunda membrana mais externa que recobre a parede celular. O mesossomo, uma estrutura formada por inúmeras dobras na membrana plasmática, chamado também de invaginação. Essa estrutura aumenta muito a superfície da membrana celular, facilitando a ocorrência de reações de membrana. Nesse caso, como algumas etapas da respiração celular e da fotossíntese. A parede celular é uma estrutura rígida que protege a célula contra a entrada excessiva de água, no caso de alterações osmóticas no meio. O pílulos, também chamados fímbrias, são projeções da membrana plasmática da bactéria que permite a conexão de uma bactéria a outra pelo processo de conjugação e a troca de plasmídios entre elas. O nucleóide é a região mais clara do citoplasma nas fotografias de microscópios eletrônicos, caracterizada pela concentração do DNA. O cromossomo bacteriano é formado por uma única molécula de DNA circular que contém o genoma bacteriano. O plasmídio, essa estrutura aqui amarelinha, é uma pequena molécula de DNA circular, independente do cromossomo principal, que contém alguns genes. Ela pode ser copiada e transmitida de uma bactéria a outra durante a conjugação. Aqui temos o ribossomo, uma organela comum a todas as células, que realiza a síntese de proteínas, é composta por duas subunidades feitas de RNA e proteínas. E por fim, o citosol, que é a suspensão coloidal na qual ocorre a maioria das reações metabólicas. Esse termo refere-se apenas à suspensão coloidal, excluindo estruturas como o DNA, os ribossomos e o mesossomo. Os eucariontes são classificados no domínio eucária, representados por plantas, animais, fungos, protozoários e algas, caracterizando-se por possuir seu material genético envolto por uma membrana nuclear chamada carioteca. Seu citoplasma é rico em organelas. Assim como nas procariotas, o espaço citoplasmático das células eucariotas é preenchido por uma suspensão coloidal denominado citosol. Antigamente era também conhecida como hialoplasma, só que lembrem que esse termo agora está em desuso. A quantidade de citosol varia muito conforme o tipo de célula eucariótica.
Em geral, células com metabolismo interno alto tendem a apresentar maior quantidade de citosol. Já células com metabolismo interno baixo tendem a apresentar menor volume de citosol. Nas células vegetais jovens, por exemplo, o citosol representa a maior fração do volume celular, enquanto nas células diferenciadas das folhas, ele apresenta-se reduzido e deslocado para a periferia juntamente com o núcleo, em função da formação dos vacúolos da célula vegetal. Observem que o citoesqueleto é formado por uma série de filamentos proteicos que dão sustentação e formam as células, principalmente as eucariotas. Ele mantém o posicionamento das organelas, possibilita a movimentação de estruturas celulares, como vesículas e cromossomos, e está relacionado à movimentação da célula pelo meio, seja pela formação de pseudópodes, seja pela organização de cílios e flagelos. Observem também que ele está associado às estruturas de ancoragem da célula, como desmossomos e junções comunicantes, sendo ele dividido em 3 classes de filamentos: microtúbulos, filamentos intermediários e filamentos de actina ou microfilamento. Repito para vocês, o citoesqueleto também participa da movimentação do citosol, pessoal, de vesículas e das organelas presentes no interior das células eucariotas. Proteínas de transporte com a miosina caminham sobre os filamentos do citoesqueleto como se eles fossem as ruas das células. O transporte de vesículas com neurotransmissores, como você vê aqui nessa imagem, ao longo dos neurônios é extremamente importante para a saúde. A degeneração de elementos dos citoesqueletos de neurônios prejudica o transporte dos neurotransmissores, o que tem sido relacionado a diversas doenças como a depressão e Alzheimer. Vejam aqui um processo chamado ciclose, que caracteriza-se pela formação de uma corrente no interior do citoplasma que movimenta organelas e diversas substâncias. Esse fenômeno é frequente nas células vegetais e ocorre no estreito espaço existente entre a membrana plasmática e o vacúolo central. Tal movimento é consequência do deslizamento de filamentos da miosina sobre a microfilamentos de actina com gasto energético. O deslizamento da miosina sobre a actina também ocorre na contração muscular. Aqui no movimento ameboide, caracteriza-se pela emissão de projeções do citoplasma, também conhecidas como pseudópodes, ou falsos pés. Para o movimento acontecer, é necessário que ocorram a alteração na consistência do citossol e também a contração dos microfilamentos da célula específica. O movimento ameboide pode ser observado em diferentes tipos celulares, ocorrendo, por exemplo, em amebas, do grupo dos protozoários, que utilizam em seu processo de locomoção e alimentação. Algumas células do sistema imunitário, como os macrófagos, também fazem uso do movimento ameboide para se locomover em regiões de infecção e para fagocitar os micro-organismos invasores. Dentre as organelas microtubulares, temos aqui os centríolos, que são estruturas de formato cilíndrico que aparecem perto do núcleo, na região chamada centrosomo. São constituídos basicamente de 27 microtúbulos, dispostos em 9 feixes de 3 microtúbulos paralelos. Ocorrem na maioria das células eucariotas, mas não são encontrados nas células de plantas, gimnospermas e angiospermas. Essas estruturas orientam a formação dos microtúbulos do citoesqueleto e das fibras do fuso, que organizam e separam os cromossomos durante a divisão celular, além também de organizar a estrutura dos cílios e dos flagelos. Os cílios e os flagelos são estruturas relacionadas ao deslocamento celular. Os cílios são curtos e numerosos e os flagelos geralmente são longos e em número reduzido, em geral de 1 a 4. Ambos são estruturados por 9 pares de microtúbulos, observem aqui na imagem, e são dispostos em círculo ao redor de um par central e envoltos por um prolongamento da membrana plasmática. Vale ressaltar, gente, que os flagelos das bactérias, células procariotas, não são compostos de microtúbulos
sendo, portanto, estruturalmente diferentes dos encontrados nas células eucariotas. Nos seres humanos existem várias células ciliadas, como as do epitélio, que recobre a faringe e que permite a eliminação de catarro. Contudo, somente os espermatozoides são dotados de flagelos. Algumas organelas celulares, como já tinha dito para vocês, não apresentam nenhum tipo de membrana em sua estrutura. Um exemplo desse tipo de organela são os ribossomos, que podem ser encontrados em células eucariotas e procariotas, realizando a síntese de proteínas. Elas são organelas que apresentam duas subunidades, como você vê aqui na imagem, uma maior e outra menor. Essas organelas podem ser encontradas livres no citoplasma ou associadas a outra organela, no caso ao retículo endoplasmático. Sua composição química é constituída de RNA e de proteínas. Lembrando também que os ribossomos são formados em uma região do núcleo, chamada nucleolo, e estão envolvidos na síntese do RNA ribossômico. Já as organelas membranosas estão em todas as células eucariotas. Elas apresentam grande diversidade de constituição e funções específicas, como respiração, digestão, secreção de substâncias, entre outras. Estamos vendo aqui o retículo endoplasmático, que consiste em uma rede de canais e túbulos que se intercomunicam e participam do transporte de substâncias pela célula. Podem ser encontrados dois tipos distintos, o retículo endoplasmático granuloso e o retículo endoplasmático não granuloso. Observem aqui na imagem que o retículo endoplasmático granuloso apresenta ribossomos aderidos à face citoplasmática de sua membrana. Por isso, além do transporte de substâncias, existe intensa síntese de proteínas para exportação, ou seja, proteínas que serão secretadas pela célula como hormônios, neurotransmissores ou enzimas digestivas. Ele também sintetiza proteínas, componentes da membrana plasmática, e apresenta-se sempre intimamente associado ao envoltório nuclear. Já o retículo endoplasmático liso, observem que ele é contínuo ao granuloso e sua abundância varia de acordo com a célula. Além da distribuição de substâncias pela célula, o retículo endoplasmático liso também realiza a síntese de lipídios e a metabolização de substâncias tóxicas, podendo também, em algumas células, realizar armazenamento de substâncias. O sistema Golgiense é uma organela que se localiza quase sempre próximo ao retículo endoplasmático granuloso, como você vê aqui nessa imagem. Seu aspecto se assemelha a uma pilha de sacos achatados, chamadas cisternas, e que não apresentam conexão entre si. Nas células vegetais, essas vesículas estão dispersas pelo citoplasma e recebem o nome de dictiossomos. É no sistema Golgiense que ocorre a metabolização de substâncias sintetizadas pelos retículos endoplasmáticos. Glicoproteínas da membrana plasmática são compostas por proteínas que são sintetizadas no retículo endoplasmático granuloso e que depois são transportadas para o sistema Golgiense, onde recebem os glicídios que as compõem para então serem transportadas até a membrana plasmática. O mecanismo de secreção celular desenvolvido pelo sistema Golgiense funciona de acordo com sua polaridade. Esse sistema é formado por duas faces em regiões distintas. Vejam aqui a face cis ou região formativa. Voltadas para o retículo endoplasmático é o local que recebe as vesículas com proteínas e lipídios provenientes dos retículos endoplasmáticos. As vesículas fundem-se sucessivamente às cisternas do sistema Golgiense até chegar à outra face. Já aqui na face trans, ou região de maturação, voltada para a membrana plasmática, dessa face são expelidas as vesículas contendo as substâncias que foram processadas dentro do sistema Golgiense. Ele também é responsável por originar os lisossomos e os peroxomos. Sim, uma informação importantíssima: o acrossomo, presente na cabeça do espermatozoide, é formado também pelo sistema Golgiense. Ele trata-se de uma estrutura vesicular que armazena enzimas que vão digerir os envoltórios do ovócito, permitindo a fecundação. Os lisossomos
são vesículas que contêm enzimas capazes de digerir grande variedade de substâncias orgânicas. Vejam aqui nesse esquema de heterofagia, um processo na qual os lisossomos promovem a digestão do material internalizado na célula por via fagocitose, sendo que esse processo também pode ser por meio da pinocitose. E os lisossomos também atuam na destruição de organelas velhas e danificadas, num processo denominado autofagia. Nesta imagem, temos um exemplo da autólise, um processo de autodestruição celular provocado pelo rompimento da membrana do lisossomo, que libera as enzimas digestivas no citoplasma. Em miúdos, para ficar claro para vocês, é a regressão da cauda de girinos, larvas dos anfíbios. Resumindo aqui, durante o processo de seu desenvolvimento, a cauda dos girinos é totalmente suprimida quando ele se transforma em um sapo adulto. Essa perda da cauda é resultado da ação dos lisossomos nas células da região. As enzimas dos lisossomos atuam na digestão das células da cauda e as estruturas celulares digeridas são recicladas e utilizadas para o crescimento do organismo. As mitocôndrias são organelas essenciais para a produção de energia por meio da respiração celular. São delimitadas por duas membranas, uma interna, que apresenta dobras chamadas de cristas, e outra externa. O interior dessa organela é preenchido pela matriz mitocondrial, similar ao citosol de células bacterianas, onde se encontram ribossomos mitocondriais, o RNA e o cromossomo mitocondrial, que é o DNA. Por este motivo, as mitocôndrias são organelas com capacidade de autoduplicação. Os peroxomos são organelas semelhantes aos lisossomos que apresentam enzimas oxidativas em seu interior. Atuam removendo íons H+ de diversas substâncias orgânicas no interior das células. O peróxido é uma substância prejudicial à célula, mas logo é transformado em água e gás oxigênio, como mostra aqui na fórmula, pela enzima catalase presente na organela. Nas células do fígado e dos rins, realizam importante papel nos processos de metabolização de substâncias tóxicas, como álcool e outras drogas. Os vacúolos centrais são organelas exclusivas dos vegetais, como mostra aqui nessa imagem, e em grande parte de suas células correspondem à região expandida do retículo endoplasmático. Nele são armazenadas diversas substâncias, como aminoácidos, carboidratos, íons e proteínas, que ao armazenar tais substâncias, os vacúolos mantêm o seu interior mais concentrado, no caso hipertônico, do que o restante da célula. Os plastos ou plastídeos são organelas encontradas nas células de plantas e de algumas algas. Elas podem apresentar uma gama enorme de formas. A quantidade de plastos por célula varia de acordo com o tipo e a função da célula vegetal. E eles se originam dos proplastos, como mostra aqui essa imagem, que ao se diferenciarem são classificados em outros tipos de acordo com o pigmento que apresentam. Quero destacar aqui que os cloroplastos são os plastos mais abundantes das folhas dos vegetais e apresentam coloração verde por serem compostos de clorofila, pigmento predominante e fundamental para o processo de fotossíntese.